Olá a todos, meu nome é Marcos e hoje nós iremos falar um pouco sobre os campos de concentração no Ceará, né? Esse daqui vai ser um vídeo resumo, então esse foi um trabalho desenvolvido por mim e por alguns colegas no curso de Introdução à História no semestre passado, e eu estou aplicando o conhecimento do semestre passado para explicar um pouco mais sobre esse vídeo. Então, para quem quer o conteúdo completo, eu vou deixar o link com o artigo escrito por nós nos comentários ou na descrição do vídeo. Bom, para a gente entender um pouco o contexto da crise do campos de concentração, o Ceará, primeiramente, ele é assolado por muitas secas durante a sua história. Então, assim, geograficamente, ele fica no interior do Nordeste, né? É uma região que tem como clima predominante a caatinga, e, e a partir desse momento a seca se torna algo geográfico, algo climático natural da região. Porém, algumas secas se destacam ao longo da história, né? E para isso a gente tem três grandes secas que vão ditar os rumos desse estado, né? A primeira seca é a seca de 1877 até 1879. 1879. Então, para a gente entender esse ponto, a gente ainda está no processo de não de república, né? A gente ainda tem a família real aqui. E essa primeira seca, ela traz muito da ideia do retirante nordestino caminhando a pé em meio à seca e o gado. Nessa perspectiva, a gente tem muito aquela questão do gado morrendo, né? E do sertão passando a sua necessidade de retirante, né? E aí, nesse ponto, ocorre um processo migratório muito grande do interior do Ceará para a capital do estado, que é Fortaleza. Não somente para isso, mas para todo o Brasil. A gente tem migrações em massa para o oeste, para a região da Amazônia, a gente tem a retirada para o pessoal no centro-oeste, São Paulo, né, a maior população nordestina fora do estado do Nordeste. E nesse ponto a gente começa a ter os primeiros passos de um estigma contra o nordestino, que eles começam a ter a ideia de flagelado. Então eles têm uma concepção, uma ideia, um nome para esse tipo de pessoa que tinha esse movimento durante a seca. E aí, mediante a isso, a Fortaleza tem um boom populacional e se tem um incremento muito grande de doenças devido à higiene, né, e aglomerações de pessoas com fome, né? Então começa a se ter uma política higienista na capital. E para conter esse grande número de pessoas, né, o Ministério Público e as grandes elites que se incomodavam demais com essa população pobre que veio para a capital, começaram a utilizar isso como elemento de trabalho análogo à escravidão. E esse trabalho análogo à escravidão ele começa a trabalhar em cima das ferrovias, né, ligando o interior do estado, começa a trabalhar com obras públicas, e é interessante a gente observar que o Brasil passava pelo contexto de Belle Époque nessa época. Então as capitais tentavam se mostrar uma cidade desenvolvida, uma cidade sem pobreza, com desenvolvimento em ascensão. E aí a gente dura 3 anos de grandes secas e muitas populações começam a viver no interior de Fortaleza, começando a criar as primeiras favelas ali. Em 1915 ocorre a Grande Seca, né, que dura-se um ano, né, já é um outro momento, a gente já tem uma república dominante aqui, e a gente tem uma forma de lidar com esses retirantes diferente. Por quê? A movimentação é muito mais rápida por conta da ferrovia que já estava pronta. Então a gente tem muita aquela concepção do retirante nas beiras da ferrovia, invadindo o trem. E aí a gente começa a ter uma movimentação muito grande da mídia, trazendo esse infortúnio de que os flagelados estão invadindo os trens, que estão roubando as pequenas cidades. E aí a elite começa a se movimentar para que não ocorra o que aconteceu,
né, em 1877 e 1879, com a crise venérea, né, e toda a questão doença. Então, o Ministério Público, né, de novo, age junto, né, à Prefeitura de Fortaleza, age como uma forma de isolar essas pessoas que vinham, né, de trem. E aí a gente tem, né, o relato do 15, do livro, né, ele conta todo esse processo da seca de 1915, e, e aí pega essas pessoas e encurralam em uma região cercada de muros e guardas, com a comida, que na época era chamada de ração, escassa, e as pessoas vivendo de forma indigna, morrendo aos montes. E, e aí se cria esse processo, né, chama-se campo de concentração, diferente do campo de concentração que a gente tem lá na Alemanha, né, mas é uma forma de aglomerar essas pessoas indesejáveis em um ponto em que a doença não se espalhasse para a capital. Né? Então a pessoa só podia sair de lá com ordens, né, dos guardas, e mesmo assim começou a se utilizar mão de obra escrava em troca de comida, para poder melhorar a situação da capital ainda mais. E nesse ponto é importante salientar que muita gente morre. No artigo eu até trago alguns relatos de sanitaristas que viveram a época. Né? E nesse ponto, o campo de concentração ele só dura um ano, como eu já havia dito, mas ele tem a sua eficácia comprovada, né? Pelo menos para a grande elite. E aí, em 1932, a gente já tem bastante artigo dizendo sobre isso, e nesse ponto eu destaco a Kenneth Souza Rios, né, uma historiadora muito forte nessa área, até escreve livros em cima disso. E em 1932 a gente tem a mesma movimentação devido à seca, só que dessa vez a gente tem uma ampliação do poder de campos de concentração, onde antigamente havia somente um, o campo de concentração do Alagadiço, né? Agora a gente tem 7 campos de concentração com as mesmas políticas, né, de isolamento, né? E aí é interessante a gente observar que a gente passa por uma política do Getúlio Vargas, né, já nessa época, e a gente tem uma ampliação no número de pessoas. Né? Agora eu não vou conseguir trazer o número de mortos, mas houve-se muitos mortos na época. Por isso que eu trago que é um resumo. Né? E nesse ponto é interessante observar que eu trago esses dados no artigo, né? Nossa equipe traz esses dados, e é importante mencionar os trabalhos artísticos que tem em volta disso, né? Desse movimento migratório de seca. Né? A gente tem o quadros retirantes do Cândido Portinari, tem o livro 15, e também tem um ponto específico que a gente traz muito no nosso trabalho, que é a peça Curral Grande, do Marcos Barbosa, que vai trazer muito esse contexto dos retirantes. Ele traz as perspectivas da família que sai do interior do Ceará para tentar sorte em Fortaleza, e aí você vê todo esse processo de medo, esse processo de exclusão em cima da família, né? E isso reflete muito da ideia hoje que se tem no aparato geral do nordestino. Esse processo do nordestino ser preguiçoso, do nordestino ser um pobre retirante, do nordestino passar necessidade, e também da perspectiva climática do Nordeste, né, da questão da caatinga. Quando pelo menos aqui no sul, né? Quando a pessoa pensa no Nordeste, pensa no campo seco, na pessoa passando necessidade. Né? E são elementos importantes para a gente refletir da onde que vem esse estigma e o que a gente pode fazer com isso, né? Entendendo um pouco sua origem e explorando melhor essa concepção. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e qualquer coisa é só comentar aí nos comentários. Grande abraço.